Então, nossa mensagem de hoje é a mensagem número 72, Ouvidos, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, onde Jesus diz assim: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E Emmanuel, na mensagem, ele comenta o seguinte: ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes e ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da sabedoria eterna. Bom, então, essa é uma das mensagens que eu acho assim mais profundas do Evangelho, né? Vejam aqueles que têm olhos de ouvir e ouçam aqueles que têm... Vejam aqueles que têm olhos para ver e vejam aqueles que têm ouvidos para ouvir, né? Porque ela fala sobre a ampliação da nossa percepção, em primeiro lugar, né? Ou seja, para que a gente possa ouvir os ensinamentos evangélicos e compreendê-los, nossos ouvidos têm que estar apurados, né? Não basta simplesmente os sons chegarem aos nossos ouvidos, porque na própria época de Jesus, o que aconteceu? Muitas pessoas o ouviram e não o entenderam, muitos o ouviram e se colocaram contra ele, né? Ou seja, ouvir depende não só dos nossos ouvidos estarem aptos, né, a captar os sons, mas depende da nossa mente estar sintonizada com os planos mais elevados. Então aqui ouvir não tem só a ver com acústica, né? Ouvir aqui tem a ver também com sintonia, né? E o Espiritismo ele enfatiza muito isso, né? A nossa sintonia, a nossa vibração, né? Como que ela está, né? Com que planos nós estamos nos conectando, né? Com que nível de mensagens nós estamos nos conectando, né? E aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque no nosso dia a dia, devido ao grau assim de evolução do nosso planeta ainda muito inferior, o que nos chega aos ouvidos sempre nos estimula como se a ficar preso à retaguarda, para usar uma linguagem de Emmanuel, que Emmanuel gosta de usar muito, né? Preso à retaguarda em que sentido? São mensagens que nos prendem muito mais à animalidade da qual a gente está tentando, não digo se despojar, mas que a gente está tentando integrar numa espiritualidade mais profunda, mais compassiva, né? Do que propriamente a nos impulsionar para avançar no caminho, né? Então, essa mensagem ela acaba tendo uma conexão também muito forte com aquele outro ensinamento de Jesus, quando ele diz orai e vigiai. Porque se a gente não manter essa vigilância mental, nós não vamos ter esses ouvidos para ouvir, né? É curioso também, porque dentro de outras tradições religiosas, como por exemplo o budismo, eles vão falar também assim, né, que a gente tem que ter um certo cuidado com a nossa vida cotidiana, para que aquele nosso momento de meditação, porque o budismo utiliza a meditação também como prática, né, ele possa ser mais tranquilo, porque se o nosso dia a dia é intranquilo, a gente acaba levando a intranquilidade para o nosso ambiente de meditação. Aqui também, se a gente não mantém essa vigilância no dia a dia, nossos ouvidos atentos aos planos mais superiores, a gente vai trazer também a confusão para os nossos momentos de reflexão evangélica, como nós fazemos aqui. E eles não vão ser tão, vamos dizer assim, eficazes, né, e dar o resultado que a gente espera como a gente realmente esperaria, né? Por quê? Porque nós não estamos sabendo ter esses ouvidos sintonizados, igual um rádio,
né, que sincroniza, né, que sintoniza naquela onda, que no nosso caso seria aquelas ondas que nos sintonizam com os planos mais elevados. Né? Aí vem a importância dos pensamentos, né? Vem a importância dos sentimentos e das ações, inclusive, porque tudo isso é gerador de energia. Nós somos como se fosse assim um radar ambulante que está todo tempo captando algum tipo de vibração, nunca está desligado, 24 horas por dia está ligado. Né? Até quando a gente dorme, porque nossos sonhos são consequências também da nossa conexão. Né? Se a gente está, vamos dizer assim, num momento de pânico, de pavor, o sonho vai ser tenebroso, porque a gente vai se conectar também no plano invisível com regiões inferiores. Né? Então, 24 horas por dia esse radar está ligado. Então, a gente, como a gente não tem essa opção, vamos dizer assim, de desligar o nosso radar, o que nós precisamos fazer? É prestar atenção em que tipo de ondas ele está captando. Né? E o radar também, para que ele serve? Se a gente pensar nessa figura do radar também, como ele é utilizado na navegação aérea, marítima, né? O que o radar evita? Né? Colisões, choques, lugares perigosos. Né? Então o navio deixa de ir para aquele lugar onde ele pode naufragar. Então, de uma certa forma, também a gente pode usar esse nosso radar, se a gente estiver atento, né? Esse nosso radar mental, para que a gente também não se afunde no lodo, né? de emoções perturbadoras, que nos desestabilizem e que nos tirem do eixo. Porque o nosso grande desafio na caminhada espiritual é exatamente isso. Sustentar a visão elevada que a gente constrói aqui nesses momentos, né, de encontro, no nosso caso aos sábados, né, no final da tarde, sustentar essa visão elevada no dia a dia, né? Sair dessa paisagem que nos favorece a ter uma visão mais ampla e mais profunda e entrar nessas paisagens mais conturbadas, paisagens mentais mais conturbadas, e sustentar uma visão cada vez por um tempo mais prolongado. A gente ainda vai ter, e ainda terá por muito tempo dificuldade, isso é normal, natural, e não devemos nos culpar por isso. Mas a gente mantendo essa vigilância, cada vez essa capacidade de estabilizar uma visão elevada vai se ampliar. Né? Nós vamos fazer como aquele atleta que cada vez consegue ter fôlego para um pouco mais, para render um pouco mais. Né? E o nosso fôlego, no caso, é um fôlego mental, é um fôlego espiritual. Né? Então, essa mensagem, né, ouvidos, ela nos alerta para isso. Vocês vejam que no começo, Emmanuel faz uma lista de coisas que são do nosso dia a dia, né? Ouvidos de festa, de mexericos, de pessimismo, de colar as paredes, que é para fazer fofoca, né? Para ouvir o que né, os outros estão falando, né? De complicar, né? Quer dizer, ouvidos que ao invés de captarem as mensagens e simplificar as coisas, às vezes complicam, criam mais problemas, né? E nós estamos aqui na proposta exatamente de criar... Cadê a Bela, hein? Cadê o quê? Cadê a Bela, hein? E nós estamos com esses ouvidos de cada vez... a gente está tentando ter esse ouvido mais refinado, né? Que mantém uma sintonia sempre mais elevada e que traz para as pessoas... capta o que tem de melhor no mundo para trazer para o mundo também o que a gente pode oferecer de melhor.